Graça e paz, meus irmãos. Em um mundo cada vez mais sujo, de escândalos, vaidade e corrupção moral, quem ainda se importa com a pureza? Você já parou para pensar o que Deus vê quando olha o seu coração? Não suas palavras, nem suas obras, mas o íntimo da sua alma. Thomas Watson, com clareza e temor, nos conduz à bem-aventurança que o próprio Cristo ensinou. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E se isso é verdade, e é, o que será dos que vivem com o coração dividido ou contaminado pelo mundo? Não há tempo a perder. Hoje é o dia de purificar o coração e a alma, de se voltar ao Senhor com verdade. Ouça essa mensagem com atenção, porque ver a Deus não é opção, é o privilégio e destino eterno dos que o amam de verdade. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Em seguida, mostrarei a você os sinais de um coração puro. Primeiro, um coração sincero é um coração puro, em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2. Existem 4 características de um cristão de coração sincero. Primeiro, um coração sincero serve a Deus de todo o coração. Primeiro, ele serve a Deus com o coração. O hipócrita faz apenas uma demonstração de obediência. Você está sempre em seus lábios, mas longe de seus corações. Jeremias 12:2. Pode haver uma aparência clara quando os pulmões e os órgãos vitais estão doentes. O hipócrita tem uma aparência justa. Ele tem um olhar devoto, mas um coração oco. Mas aquele que é sincero, o seu interior é o seu melhor lado. Na lei, Deus queria que as partes internas fossem oferecidas. Levítico 4:11. Um bom cristão dá a Deus as partes internas. Quando ele ora, seu coração ora. Ana orava em seu coração. Primeiro livro de Samuel 1:13. Em sua ação de graças, o coração é o principal instrumento de louvor. Salmo 111:1. Então é a música mais doce quando fazemos melodias ao Senhor em nossos corações. Efésios 5:19. Em segundo lugar, o cristão sincero serve a Deus de todo o coração. Salmo 119:2. Os hipócritas têm um coração duplo. Salmo 12:2. Um coração para Deus e um coração para o pecado. O coração deles está dividido. Oséias 10:2. Deus ama um coração quebrantado, mas não um coração dividido. Um coração reto é um coração íntegro. O fluxo total e a torrente das afeições correm atrás de Deus. Um coração sincero segue a Deus plenamente. Números 14:24. Segundo, um coração sincero está disposto a passar por uma provação. Sonda-me, ó Deus, e prova-me. Salmo 139:23. Deve-se suspeitar desse metal que os homens têm medo de levar à pedra de toque. Um coração sadio gosta da pedra de toque da palavra. Ele se agrada de um ministério que investiga. Os hipócritas fogem da luz da verdade. Eles fogem daquela luz que revelaria seu pecado. Eles odeiam aquele remédio da palavra que, encontrando-se com seus maus humores, começa a deixá-los doentes e a perturbar sua consciência. Uma alma cheia de graça ama mais aquela pregação que faz uma anatomia do coração. Terceiro, um homem de coração sincero não ousa agir contra sua própria consciência. Ele é o mais magnânimo, mas o mais cauteloso. Ele é ousado no sofrimento. Provérbios 28:1, mas temeroso do pecado. Gênesis 39:9. Ele não ousa obter uma propriedade por meio de meios pecaminosos, ou erguer-se sobre as ruínas de outro. Jacó obteve a bênção de seu pai por meio de fraude, mas essa não é a maneira de obter a bênção de Deus. Quão bom foi Jeoás enquanto o sacerdote Jeoiada viveu! Tanto a prudência quanto a consciência podem restringir o pecado. Quarto, um coração sincero é um coração desconfiado. O hipócrita suspeita do pecado dos outros,
mas tem pensamentos caridosos de si mesmo. O cristão sincero tem pensamentos caridosos para com os outros e desconfia de si mesmo. Ele chama a si mesmo para prestar contas. Ó, minha alma, você tem alguma evidência para o céu? Não há falha em suas evidências? Você pode confundir a graça comum com a graça salvadora. As ervas daninhas nos milharais parecem flores. As lâmpadas das virgens tolas pareciam ter óleo nelas. Ó, minha alma, não é assim com você? O homem de alma sincera, sendo sempre zeloso, age como crítico de si mesmo e assim submete as coisas ao tribunal da consciência como se ele estivesse para ser citado no tribunal de Deus. Isso é ser puro de coração. Segundo, um coração puro aspira à pureza. Se Deus estendesse o cetro de ouro e dissesse a ele, peça e será dado a você até a metade do reino, ele diria, Senhor, dê-me um coração puro. Deixe meu coração ter esta inscrição: santidade ao Senhor. Deixe meu coração ser o seu templo para você habitar. Senhor, o que eu faria no céu com este coração profano? Que conversa eu poderia ter com você? Uma alma cheia de graça está tão apaixonada pela pureza que valoriza um coração puro acima de todas as bênçãos. Primeiro, ele valoriza um coração puro acima das riquezas. Ele sabe que pode estar vestido de púrpura e linho fino e ainda assim ir para o inferno. Ele se contenta em ser pobre, contanto que seja puro. Ele sabe que a pureza do coração é um certificado especial do amor de Deus. Os puros de coração verão a Deus. Segundo, ele valoriza um coração puro acima de dons. Dons não nos credenciam de forma alguma aos olhos de Deus. Um coração puro é a joia. Ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. Não foi sua linguagem retórica que moveu Cristo, mas sua fé. Os hipócritas tiveram dons raros. Saul tinha o espírito de profecia. Judas, sem dúvida, poderia fazer uma oração elegante. Hipócritas têm entrado na igreja de Deus carregados com o ouro egípcio do aprendizado humano. Pode haver iluminação sem santificação. Um pequeno diamante é melhor do que uma grande quantidade de latão. Um pouco de graça supera as habilidades mais notáveis. Agora, se as inclinações de sua alma são para a santidade, você deseja um coração puro, em vez de uma língua eloquente. Você tem o óleo do Espírito derramado sobre você e será coroado com uma visão gloriosa de Deus. Terceiro, um coração puro abomina todo pecado. Um homem pode deixar de praticar e abandonar o pecado, mas não ter um coração puro. É uma grande questão, confesso, abandonar o pecado. Tão caro é o pecado para os homens, que eles se desfarão do fruto de seus corpos pelo pecado de suas almas. O pecado é a Dalila que enfeitiça, e é muito difícil ver os homens divorciados dele. Pode haver um abandono do pecado, mas nenhuma pureza de coração. O pecado pode ser abandonado por princípios errados. Primeiro, um homem pode abandonar o pecado por moralidade. Argumentos morais podem suprimir o pecado. Eu li sobre um pagão debochado que, ouvindo Sócrates ler uma palestra ética sobre virtude e vício, ele foi embora mudado e não mais seguiu seus antigos vícios. Catão, Sêneca, Aristides, vendo beleza na virtude, levaram vidas irrepreensíveis. Segundo, um homem pode abandonar o pecado por política. Um homem pode abandonar o pecado não por respeito à glória de Deus, mas por sua própria reputação. O vício desperdiçará sua propriedade, eclipsará a honra de sua família. Portanto, por política, ele se divorciará de seu pecado. Terceiro, um homem pode abandonar o pecado por necessidade. Talvez ele não possa mais seguir a prática do pecado. O adúltero envelheceu, o bêbado ficou muito pobre. Seu coração deseja, mas seus grilhões de prisão não permitem que ele continue nessa prática. Este homem, que é obrigado a deixar o pecado, não abandona tanto o pecado, mas o pecado o abandona. Mas ele é puro aos olhos de Deus, que abomina o pecado. Eu odeio todo caminho falso. Salmo 119, 104.
Isso é realmente excelente, porque agora o amor ao pecado está crucificado. Um hipócrita pode deixar o pecado, mas amá-lo, como a serpente troca de pele, ainda mantém sua picada. Mas quando um homem pode dizer que abomina o pecado, agora o pecado é morto pela raiz. Um coração puro se abstém do pecado, como um homem se abstém de um prato pelo qual tem antipatia. Este é um sinal de uma nova natureza, quando um homem odeia o que já amou, e porque ele odeia o pecado, luta contra ele com a espada do Espírito, como um homem que odeia uma serpente, busca a destruição dela. Quarto, um coração puro evita a aparência do mal. Abstenham-se de toda a aparência do mal. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:22. Um coração puro evita aquilo que pode ser interpretado como mal. Aquele que é leal a seu príncipe não apenas evita estar envolvido em traição, mas também toma cuidado com aquilo que tem aparência de traição. Uma alma cheia de graça é cautelosa com aquilo que parece pecado. Quando a amante de José o agarrou e disse: "Deite-se comigo", ele deixou sua roupa nas mãos dela e fugiu dela. Gênesis 39:12. Ele evitou a aparência do mal. Ele não seria visto em sua companhia. Assim, um coração puro evita qualquer coisa que possa ter a suspeita de pecado. Primeiro, um coração puro evita a suspeita de pecado, em relação a si mesmo, e de duas maneiras. Primeiro, porque a aparência do mal muitas vezes é uma ocasião para o mal. O flerte é uma aparência do mal e muitas vezes ocasiona o mal. Se José estivesse familiarizado com sua amante de maneira leviana, ele poderia, com o tempo, ter sido levado a praticar imoralidade com ela. Alguns, por novidade e curiosidade, foram assistir à missa e depois não apenas deram ouvidos ao ídolo, mas também se curvaram a ele. Há muitos que, com ouvidos que coçam, foram ouvir falsos mestres e voltaram para casa com a praga na cabeça. Quando Diná perambulava, ela perdia sua castidade. Gênesis 34:2. Um coração puro, prevendo o perigo, evita a aparência do mal. É perigoso chegar perto de um ninho de vespas. Os homens que se aproximaram da fornalha foram queimados. Daniel 3:22. Em segundo lugar, porque a aparência do mal pode ofuscar seu bom nome. Um bom nome é um unguento precioso. É melhor do que ouro fino. Provérbios 22, versículo 1. Ele nos recomenda a Deus e aos anjos, o que as riquezas não podem fazer. Agora, um homem piedoso evita a aparência do mal para não ferir seu bom nome. Que conforto pode haver na vida quando o nome está enterrado? Um coração puro evita a suspeita de pecado por reverência e respeito à santidade de Deus. Deus odeia a própria aparência do mal. Deus abomina os hipócritas porque eles não têm mais do que a aparência do bem, e ele fica zangado com seus filhos se eles tiverem apenas a aparência do mal. Um coração gracioso sabe que Deus é um Deus ciumento e não pode suportar que seu povo se entregue ao pecado. Portanto, ele se mantém afastado do pecado e não se aproxima do cheiro de infecção. Um coração puro evita a própria aparência do pecado em relação aos piedosos. A aparência do mal pode escandalizar um irmão fraco. Um coração gracioso não apenas tem medo de contaminar sua própria consciência, mas de ofender a consciência de seu irmão. Se fosse apenas uma coisa indiferente, mesmo que seja uma aparência do mal e possa entristecer outra pessoa, devemos abster-nos. Primeira carta aos Coríntios 10, versículos 25 a 28. Pois, quando pecamos contra os irmãos e ferimos a sua consciência fraca, pecamos contra Cristo. Primeira carta aos Coríntios 8, versículo 12. O cristão fraco é um membro de Cristo. Portanto, pecar contra um membro é pecar contra Cristo. Um coração puro evita a própria aparência do mal em relação aos ímpios. O apóstolo quer que andemos sabiamente para com os incrédulos. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 12. Os ímpios observam nossa conduta. Quão felizes eles ficariam com qualquer coisa para reprovar a religião.
Os crentes são colocados como estrelas no orbe mais alto da igreja e, se houver apenas a aparência de qualquer movimento excêntrico ou irregular, os ímpios abrirão a boca com um novo grito contra a piedade. Agora, para um coração piedoso, a fama e a honra do Evangelho são tão caras que ele prefere morrer a incriminá-lo ou eclipsá-lo. Assim, pois, provemo-nos se somos puros de coração, evitamos a menor aparência de pecado. Infelizmente, quantos se deparam com as ocasiões de pecado? Eles tentam o diabo para tentá-los. Alguns vão a peças e comédias, o próprio combustível e tentação da luxúria. Outros frequentam reuniões heréticas e verdadeiramente Deus, muitas vezes, em justo julgamento, os entrega a atos de pecado que não evitam a aparência do pecado. Eles se misturaram com os gentios e aprenderam suas obras. Salmo 106, versículo 35. Corações puros fogem da ocasião do pecado. João não suportaria a companhia do herege Cerintos. Policarpo não quis conversar com Marcião, o herege, mas chamou-o de primogênito do diabo. Basílio diz que os cristãos de seu tempo evitavam as reuniões dos hereges como as próprias escolas do erro. Evite a aparência do mal. Quinto, um coração puro realiza deveres santos de maneira santa. Esta maneira sagrada, ou ordem devida, consiste em 3 coisas. Primeiro, preparar o coração antes de um dever. Um coração profano não se importa como ele se apressa em cumprir uma ordenança. Chega sem preparo e vai embora sem lucro. O coração puro é um coração preparado. Ele se veste antes de chegar a um dever, por exame e oração. Quando a terra está preparada, então está apta a receber a semente. Quando o instrumento está preparado e afinado, então está apto para a música. Segundo, observando o coração em um dever. Um coração santo trabalha para ser afetado e trabalhado pelo Espírito. Seu coração arde dentro dele. Não havia sacrifício sem fogo. Um coração puro trabalha para ter seu coração quebrantado em um dever. Salmo 51, versículo 17. O incenso, quando quebrado, exalava o mais doce sabor. As almas impuras não se importam com a maneira morta ou superficial com que servem a Deus. Ezequiel 33, versículo 31. Eles oram mais por moda do que por fé. Eles não são mais afetados por uma ordenança do que os mortos no cemitério da igreja. Deus reclama de oferecer o cego. Malaquias 1, versículo 8. E não é tão ruim oferecer os mortos? Ó cristão, diga a si mesmo, como pode esta morte de coração permanecer com pureza de coração? As coisas mortas não apodrecem. Terceiro, reverência exterior. A pureza de coração se expressará pela postura reverente do corpo, o levantamento do olho e da mão, a flexão do joelho. Quando Deus deu a lei, o monte estava em chamas e tremeu. Êxodo 19, versículo 18. A razão era que o povo poderia se prostrar com mais reverência diante do Senhor. A arca em que a lei foi colocada foi carregada sobre postes, para que os levitas não a tocassem, para mostrar que reverência Deus teria pelas coisas sagradas. Êxodo 25, versículos 11 e 14. Não devemos apenas oferecer nossas almas, mas nossos corpos. Romanos 12, versículo 1. O Senhor nota que postura e gesto usamos em sua adoração. Se um homem entregasse uma petição ao rei, ele a entregaria com uma brincadeira tola? A irreverência descuidada de alguns nos faria pensar que eles não se importavam muito se Deus os ouvia ou não. Somos levados de um extremo ao outro, da superstição à irreverência. Que os cristãos pensem na terrível majestade de Deus que está presente. Quão terrível é este lugar! Esta não é outra senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Gênesis 28, versículo 17. Os anjos abençoados cobrem o rosto clamando, Santo, Santo, Santo. Isaías 6, versículo 3. Um coração santo terá uma postura santa. Sexto, um coração puro terá uma vida pura.
Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segunda carta aos Coríntios 7, versículo 1. Onde houver um coração santo, haverá uma vida santa. Alguns bendizem a Deus por terem um bom coração, mas suas vidas são más. Há uma geração que é pura a seus próprios olhos e ainda assim não foi lavada de sua imundície. Provérbios 30, versículo 12. Se o fluxo estiver corrompido, podemos suspeitar que a nascente seja impura. Arão foi chamado o Santo do Senhor, Salmo 106, versículo 16. Ele não tinha apenas um coração santo, mas havia uma placa de ouro em sua testa na qual estava escrito Santidade ao Senhor. A pureza não deve ser apenas tecida no coração, mas gravada na vida. A graça é mais bonita quando brilha no exterior com seus raios dourados. O relógio não tem apenas seu movimento interno, mas o ponteiro se move para fora no mostrador. Da mesma forma, pureza de coração se mostra no mostrador da vida. Primeiro, uma alma pura fala de Deus. Salmos 37, versículo 30. Seu coração é visto em sua língua. Aquele que é puro de coração, sua boca está cheia do céu. Segundo, uma alma pura anda com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Ele continua a louvar e servir a Deus. Ele vive como Cristo viveu na terra. Os deveres sagrados são a escada de Jacó, pela qual ele ainda está ascendendo ao céu. Pureza de coração e vida são, nas Escrituras, gêmeas. Eu colocarei meu espírito dentro de você, a pureza de coração, e farei com que vocês andem em meus estatutos, a pureza de vida. Ezequiel 36, versículo 27. Devemos considerá-los puros, cuja conduta não reflete o céu, Filipenses 3, versículo 20, mas sim no inferno. Devo considerá-los puros, que têm balanças perversas e uma bolsa de pesos enganosos, Miqueias 6, versículo 11. Quão justamente outros podem reprovar a religião, quando a veem chutada por nossos pés profanos. Um coração puro tem um frontispício dourado. A graça, como o vinho novo, terá vazão. Não pode ser mais escondido do que perdido. Sétimo, um coração puro está tão apaixonado pela pureza que nada pode afastá-lo dela. Primeiro, que os outros censurem a pureza, ele a ama. Como Davi, quando ele dançou diante da arca e Mical zombou. Davi respondeu, se isto é para ser vil, eu serei ainda mais vil. Segundo livro de Samuel 6, versículo 22. Assim diz um coração puro, se seguir a santidade é ser vil, eu ainda serei mais vil. Quanto mais os outros zombam da santidade, mais uma alma graciosa arde em amor e zelo por ela. Se um homem recebesse uma herança, ele seria ridicularizado. Em que um cristão fica pior pela reprovação de outro? O fato de um cego menosprezar um diamante não o torna menos brilhante. Segundo, deixe os outros perseguirem a santidade. Um coração puro não deixará de persegui-la. A santidade é a rainha com quem toda alma graciosa se casa, e ele prefere morrer a se divorciar. Paulo estava disposto a cumprir seu chamado, ainda que grilhões e perseguições o esperassem. Atos dos Apóstolos 20, versículo 23. O caminho da religião costuma ser espinhoso e sangrento, mas um coração gracioso prefere a pureza interior à paz exterior. Eu ouvi falar de alguém que, tendo uma joia que ele muito prezava, o rei mandou buscar sua joia. Diga ao rei, diz ele, eu honro sua majestade, mas prefiro perder minha vida do que me separar de minha joia. Aquele que é enriquecido com a joia da santidade prefere morrer a se separar dessa joia. Quando sua honra e riqueza não lhe fizerem bem, sua santidade terminará em bem-aventurança. Tu tens o teu fruto para a santidade e o fim é a vida eterna. Romanos 6, versículo 22. Deixe-me persuadir os cristãos à pureza do coração. A prostituta limpa a boca. Provérbios 30, versículo 20. Mas isso não é suficiente. Lava o teu coração, ó Jerusalém. Jeremias 4, versículo 14.
E aqui apresentarei alguns argumentos ou motivos para persuadir a pureza do coração. Primeiro, a necessidade da pureza do coração. A pureza do coração é necessária em relação a nós mesmos. Até que o coração seja puro, todas as nossas coisas sagradas, isto é, nossos deveres religiosos, estão poluídas. Eles são apenas pecados esplêndidos. Tudo é puro para aqueles cujos corações são puros. Mas nada é puro para os corruptos e incrédulos, porque suas mentes e consciências estão contaminadas. Tito 1, versículo 15. A oferta deles é impura. De acordo com a lei, se um homem que fosse impuro por um corpo morto e carregasse um pedaço de carne sagrada, a carne sagrada não poderia purificá-lo, mas o corpo morto o poluía. Ageu 2, versículos 12 e 13. Aquele que tinha lepra, tudo o que ele tocava era impuro. Se ele tivesse tocado o altar ou o sacrifício, o altar não o purificaria, mas ele contaminaria o altar. Uma mão suja contamina a água mais pura. Um coração impuro contamina todos os deveres religiosos. Ele joga veneno sobre todos eles. Um riacho puro que corre por um solo lamacento está poluído. Da mesma forma, os deveres mais sagrados, que passam por um coração impuro, são poluídos. As obras de um pecador são chamadas de obras mortas. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. E aquelas obras que estão mortas não podem agradar a Deus. Uma esposa morta não pode agradar a seu marido. A pureza do coração é necessária. Há várias razões para isso. Primeiro, em relação a Deus. Deus é santo. A pureza é o manto principal com o qual Deus se adorna. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. E esse Deus santo suportará que um coração impuro se aproxime dele? Um homem colocará uma víbora em seu peito? O Deus santo e o pecador impenitente não podem habitar juntos. Ninguém pode viver junto, exceto amigos, mas não há amizade entre Deus e o pecador, pois ambos têm julgamento e disposição contrários. Um coração impuro é mais odioso a Deus do que uma serpente. Deus deu à serpente seu veneno, mas Satanás enche o coração de pecado. Satanás encheu seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. O Senhor abomina o pecador. Ele não chegará perto dele com suas feridas de peste supurando. Minha alma os detestava. Zacarias, capítulo 11, versículo 8. Segundo, em relação aos anjos, eles são criaturas puras. Os querubins, que tipificavam os anjos, eram feitos de ouro fino para denotar a pureza de sua essência. Nenhum pensamento profano entra nos anjos, portanto deve haver pureza de coração para que haja alguma semelhança entre nós e eles. O que os corações profanos fariam entre aqueles puros espíritos angelicais? Terceiro, em relação aos santos glorificados. Eles são puros, sendo refinados de toda a escória do pecado. Eles são espíritos de justos aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Ora, o que os espíritos profanos fariam entre os espíritos aperfeiçoados? Eu digo a vocês, se vocês, que se afundam em seus pecados, pudessem chegar perto de Deus, dos anjos e dos espíritos dos homens aperfeiçoados, e tivessem uma visão de seu brilho, vocês logo desejariam estar fora de sua companhia. Assim como um homem sujo e em trapos, se estivesse diante do rei e de seus nobres, e os visse brilhando em seus tecidos de ouro e com suas joias, ele teria vergonha de si mesmo e desejaria estar fora de sua presença. Quarto, em relação ao céu. O céu é um lugar puro, é uma herança imaculada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nenhum animal imundo entra na arca celestial. Nenhum mal será permitido entrar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. O Senhor não colocará o vinho novo da glória em um coração mofado e impuro. Todas essas coisas consideradas mostram a necessidade da pureza do coração.
Outras razões e benefícios da pureza de coração. Segundo, é a vontade de Deus que sejamos puros de coração. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Você tem posição baixa no mundo? Talvez não seja a vontade de Deus que você seja rico, mas é a vontade de Deus que você seja santo. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Deixe que a vontade de Deus em sua santificação seja feita, e você terá a sua vontade sendo feliz. Terceiro, a pureza de coração é a nota característica do povo de Deus. Deus é bom para Israel, para aqueles cujo coração é puro. Salmo 73, versículo 1. A pureza do coração nos identifica como o Israel de Deus. Não é a profissão de fé que nos torna o Israel de Deus. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Romanos capítulo 9, versículo 6. Pureza de coração é a joia exclusiva dos eleitos. A castidade distingue uma mulher virtuosa de uma prostituta. Da mesma forma, o verdadeiro cristão se distingue do hipócrita pela pureza de seu coração. É como a estrela do nobre, que é uma peculiar insígnia de honra, diferenciando-o do vulgo. Quando a brilhante estrela da pureza brilha no coração de um cristão, isso o distingue de um professor formal. Quarto, a pureza de coração nos torna semelhantes a Deus. A infelicidade de Adão foi que ele aspirou ser como Deus em onisciência. Mas devemos nos esforçar para ser como Deus em santidade. A imagem de Deus consiste na santidade. Para aqueles que não têm esta imagem e inscrição neles, ele dirá: eu nunca te conheci. Deus não se deleita em nenhum coração, senão onde ele pode ver sua própria face e semelhança. Você não pode ver seu rosto em um espelho quando está empoeirado. A face de Deus não pode ser vista em uma alma impura e empoeirada. Um coração puro, como um espelho limpo, dá alguma ideia ou representação de Deus. Não há semelhança com Deus que traga conforto e felicidade verdadeira, a não ser sermos como Ele em pureza. Deus ama os puros de coração. O amor é fundado na semelhança. Quinto, a excelência do coração está na pureza dele. A pureza era a glória da alma na inocência. Quanto mais pura for uma coisa, melhor. Quanto mais puro for o ar, e quanto mais livre de vapores nocivos, melhor. A água pura é mais doce. Quanto mais puro o ouro, mais valioso. Quanto mais puro o vinho é, quando é retirado das borras, mais excelente ele é. Quanto mais a alma é purificada pela graça e retirada das impurezas e resíduos do pecado, mais preciosa aos olhos de Deus. Quanto mais puro é o coração, mais espiritual ele é. E quanto mais espiritual é, mais adequado para a habitação daquele que é puro espírito. Sexto, Deus é bom para os puros de coração. Deus é bom para Israel, para aqueles cujo coração é puro. Salmo, capítulo 73, versículo 1. Todos nós desejamos que Deus seja bom para nós. É a oração do doente. Que o Senhor seja bom para mim. Deus é bom para aqueles cujos corações são puros. Mas como Deus é bom para eles? De duas maneiras. Primeiro, para aqueles que são puros, todas as coisas são santificadas. Para os puros, todas as coisas são puras. Tito, capítulo 1, versículo 15. A propriedade é santificada. As relações são santificadas, assim como o templo santificou o ouro e o altar santificou a oferta. Para o impuro, nada é limpo. A mesa deles é uma armadilha, e suas devoções são pecado. Há uma maldição imposta a um homem perverso. Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 20. Mas a santidade remove a maldição e elimina a punição. Para o puro, todas as coisas são puras. Segundo, os puros de coração fazem com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Misericórdias e aflições se voltarão para o bem deles. A droga mais venenosa deve ser medicinal.
A providência mais adversa levará adiante o desígnio de sua salvação. Quem então não seria puro de coração? Deus é bom para aqueles que são puros de coração. 7º, a pureza do coração abre caminho para o céu. Os puros de coração verão a Deus. A felicidade nada mais é do que a quintessência da santidade. Pureza de coração é o céu iniciado em um homem. A santidade é chamada nas Escrituras de a unção de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. Salomão foi primeiro ungido com o óleo sagrado e depois foi feito rei. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 39. Da mesma forma, o povo de Deus é primeiro ungido com o óleo do Espírito e purificado de coração, e então a coroa de glória é colocada em sua cabeça. E a pureza não deve ser altamente valorizada, ela estabelece um caminho para a glória. Pureza de coração e ver a Deus estão ligados. 8º, observe os exemplos daqueles que se destacaram pela pureza do coração. O Senhor Jesus foi um modelo de pureza. Quem de vocês me convence de pecado? João, capítulo 8, versículo 46. Nisto devemos imitar a Cristo. Não devemos imitá-lo ressuscitando os mortos ou operando milagres, mas sendo santos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Além deste padrão dourado de Cristo, devemos seguir o belo exemplo daqueles santos que tiveram uma pureza semelhante à de uma pomba. Davi era tão puro de coração que era um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi tão purificado pela fé que ele era um dos conselheiros do gabinete de Deus. Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Moisés era tão santo que Deus falava com ele face a face. O que eram os demais patriarcas, senão tantas plantas de renome florescendo em santidade? Os pais da igreja primitiva eram exemplares de pureza. Gregório, Nazianzeno, Basílio, Agostinho, eles eram tão incrustados e adornados com pureza que a própria inveja não poderia criticá-los. Gostaríamos de ter santos como eram nos tempos primitivos, tão justos em seus negócios, tão decentes em seus trajes, tão fiéis em suas promessas, tão devotos em sua religião, tão irrepreensíveis em suas vidas. 9. A pureza do coração é a única joia que você pode levar para fora do mundo. Você tem um filho que lhe agrada ou uma propriedade. Você não pode levar nada do mundo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Pureza de coração é a única mercadoria que pode ser transportada com conforto. É isso o que ficará mais tempo com você. Normalmente, amamos aquelas coisas que duram mais tempo. Valorizamos um diamante ou uma peça de ouro acima da mais bela flor, porque a flor está murchando. A pureza do coração tem perpetuidade. Irá conosco além do túmulo. Mas como atingiremos a pureza do coração? Primeiro, frequentemente olhe para a palavra de Deus. Agora vocês estão limpos pela palavra. João, capítulo 15, versículo 3. Tua palavra é muito pura. Salmo, capítulo 119, versículo 140. A palavra de Deus é pura. Não apenas quanto à matéria, mas quanto ao seu efeito, porque nos torna puros. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Ao olhar para este cristal puro, somos transformados na imagem dele. A palavra é um espelho para nos mostrar as manchas de nossas almas e uma pia para lavá-las. A palavra respira nada além de pureza. Ilumina a mente, ela consagra o coração. Segundo, vá ao banho. Há 2 banhos nos quais os cristãos devem se lavar. Primeiro, o banho de lágrimas. Vá para este banho. Pedro se sujou e se contaminou com o pecado e se lavou com lágrimas penitenciais. Maria Madalena, que era uma pecadora impura, estava aos pés de Jesus chorando. Lucas 7, versículo 38. As lágrimas de Maria lavaram seu coração, assim como os pés de Cristo. Ó pecadores, que seus olhos sejam uma fonte de lágrimas.
Chorem por aqueles pecados que são tantos que ultrapassaram toda a aritmética. Esta água de contrição é curativa e purificadora. Segundo, o banho do sangue de Cristo. Esta é aquela fonte aberta para o pecado e a impureza. Zacarias 13, versículo 1. Uma alma mergulhada nas lágrimas salgadas do arrependimento e banhada no sangue de Cristo é purificada. Esta é a lavagem espiritual. Todas as lavagens e purificações legais eram apenas tipos e emblemas, representando o sangue de Cristo. Terceiro, tenha fé. É uma graça que purifica a alma, tendo purificado os seus corações pela fé. Atos 15, versículo 9. A mulher do Evangelho que apenas tocou a orla das vestes de Cristo foi curada. Um toque de fé cura. Se eu creio em Cristo e todos os seus méritos são meus, como posso pecar contra Ele? Não ferimos voluntariamente aqueles amigos que acreditamos nos amam. Nada pode ter maior força e eficácia sobre o coração para torná-lo puro do que a fé. A fé removerá montanhas, as montanhas do orgulho, da luxúria, da inveja. A fé e o amor ao pecado são incompatíveis. Quarto, respire segundo o Espírito. Ele é chamado o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Ele purifica o coração como o relâmpago purifica o ar. Para que possamos ver que virtude purificadora o Espírito tem, ele é comparado a várias coisas. Primeiro, o Espírito é comparado ao fogo. Atos 2, versículo 3. O fogo é de natureza purificadora. Ele refina e limpa metais, separa a escória do ouro. O Espírito de Deus no coração o refina e santifica. Ele queima a escória do pecado. Segundo, o Espírito é comparado ao vento. E veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo 24. O vento purifica o ar. Quando o ar, por causa de vapores nebulosos, é prejudicial, o vento é um ventilador para criá-lo e purificá-lo. Assim, quando os vapores do pecado surgem no coração, vapores de orgulho e cobiça, vapores terrenos, o Espírito de Deus surge e sopra sobre a alma e purifica esses vapores impuros. A esposa, nos cânticos, ora por um vendaval do Espírito, para que ela seja purificada. Cânticos 4, versículo 16. Terceiro, o Espírito é comparado à água. Aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas isso ele falou do Espírito. João 7, versículos 38 e 39. O Espírito é como a água, não apenas para tornar a alma frutífera, pois faz com que o deserto floresça como a rosa. Isaías 32, versículo 15, 35, versículo 1. Mas o Espírito é como a água para purificar. Considerando que antes o coração de um pecador era impuro e tudo o que ele tocava tinha uma tintura de impureza. Números 19, versículo 22. Quando o Espírito entra no coração com suas chuvas contínuas, ele lava a imundície dele, tornando-o puro e adequado para Deus habitar nele. Quinto, tome cuidado com conversas íntimas e companheirismo com os ímpios. Uma mente vã torna a outra vã. Um coração endurece o outro. A pedra no corpo não é infecciosa, mas a pedra no coração é. Uma pessoa profana envenena outra. Cuidado com a sociedade dos ímpios. Alguns podem objetar, mas que mal há nisso? Jesus não conversou com pecadores? Lucas 5, versículo 29. Primeiro, havia uma necessidade para isso. Se Jesus não tivesse vindo entre os pecadores, como alguém poderia ter sido salvo? Ele foi entre os pecadores, mas não para se juntar a eles em seus pecados. Ele não era um companheiro de pecadores, mas um médico de pecadores. Segundo, embora Cristo tenha conversado com os pecadores, ele não podia ser contaminado pelo pecado deles. Sua natureza divina era um antídoto suficiente para preservá-lo da infecção. Cristo não poderia ser mais contaminado com o pecado deles do que o sol é contaminado por brilhar em um lixão.
O pecado não poderia mais grudar em Cristo do que poeira em um cristal. O solo de seu coração era tão puro que nenhuma víbora do pecado poderia se reproduzir ali. Mas a situação é diferente conosco. Temos uma inclinação para a corrupção dentro de nós, e a menor coisa aumentará essa inclinação. Portanto, é perigoso nos misturarmos com os ímpios. Se quisermos ser puros de coração, evitemos sua sociedade. Aquele que preserva sua roupa limpa, evita a sujeira. Os ímpios são como a lama. Isaías 57, versículo 20. As águas doces que correm entre as águas salgadas têm sabor salobro. Sexto, se você deseja ser puro, ande com aqueles que são puros. Como a comunhão dos santos está em nosso credo, também deve estar em nossa companhia. Aquele que anda com os sábios será sábio. Provérbios 13, versículo 20. E aquele que anda com os puros será puro. Os santos são como um leito de especiarias. Ao nos misturarmos com eles, partilharemos de seu sabor. A associação gera assimilação. Às vezes, Deus abençoa a sociedade piedosa para a conversão de outros. Sétimo, espere nos postes das portas da sabedoria. Reverencie a palavra pregada. A palavra de Deus, assimilada pela fé, Hebreus 4, versículo 2, transforma o coração à sua semelhança. Romanos 6, versículo 17. A palavra é uma semente santa. Tiago 1, versículo 18, que ao ser lançada no coração, o torna participante da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Oitavo, ore pela pureza do coração. Jó propõe a pergunta: quem pode tirar uma coisa limpa de uma coisa impura? Jó 14, versículo 4, 15, versículo 14. Deus pode fazer isso. De um coração impuro, ele pode produzir graça. Faça aquela oração de Davi: cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, versículo 10. A maioria dos homens reza mais por bolsas cheias do que por corações puros. Devemos orar fervorosamente pela pureza do coração. É um assunto no qual estamos mais preocupados. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Nossa oração deve ser com suspiros e gemidos. Romanos 8, versículos 23 a 26. Não deve haver apenas elocução, mas afeto. Jacó lutou em oração. Gênesis 32, versículo 24. Ana derramou sua alma. Primeiro livro de Samuel 1, versículo 15. Frequentemente oramos tão friamente. Nossas petições até congelam entre nossos lábios, como se estivéssemos ensinando a Deus a negar nossas orações. Ó cristão, seja sincero com Deus por um coração puro. Coloque seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, tu que me deste um coração, dá-me um coração puro. Meu coração não serve para nada do jeito que está. Ele contamina tudo o que toca. Senhor, não estou apto para viver com este coração, pois não posso honrá-lo, nem apto a morrer com ele, porque não posso ver-te. Ó, purifica-me com hisopo. Que o sangue de Cristo seja aspergido sobre mim, que o Espírito Santo desça sobre mim. Cria em mim um coração puro, ó Deus. O que me pedes para te dar meu coração, Senhor, torna meu coração puro, e tu o terás. O abençoado privilégio de ver Deus explicado. Eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Estas palavras estão ligadas às primeiras e são um grande incentivo à pureza do coração. O coração puro verá o Deus puro. Há uma visão dupla que os santos têm de Deus. Primeiro, nesta vida, isto é, espiritualmente pelos olhos da fé. A fé vê os gloriosos atributos de Deus no espelho de sua palavra. A fé o vê se mostrando através da rede de suas ordenanças. Assim, Moisés viu aquele que era invisível. Hebreus 11, versículo 27. Os crentes veem a glória de Deus como se fosse velada. Eles contemplam sua glória posterior. Êxodo 33, versículo 23. Segundo, na vida futura, e esta visão gloriosa é entendida no texto, eles verão a Deus. Uma perspectiva gloriosa.
Isso os divinos chamam de a visão beatífica. Naquele dia, o véu será retirado e Deus se mostrará em toda a sua glória para a alma, assim como um rei, no dia da coroação, se mostra em toda a sua realeza e magnificência. Esta visão de Deus será o céu dos céus. Teremos de fato uma visão de anjos, e isso será doce, mas a quintessência da felicidade e o diamante no anel serão estes. Veremos Deus. Seria noite no céu, se ali não brilhasse o sol da justiça. É a presença do rei que faz a corte. Absalão se considerava meio vivo, a menos que pudesse ver o rosto do rei, segundo o livro de Samuel 14, versículo 32. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa visão de Deus em glória é, primeiro, parcialmente mental e intelectual. Nós o veremos com os olhos de nossa mente, mas segundo, é parcialmente físico. Não que possamos com os olhos corporais contemplar a brilhante essência de Deus. De fato, alguns afirmaram erroneamente que Deus tinha forma e figura visíveis. Como o homem foi feito à imagem de Deus, eles pensaram que Deus tinha sido feito à imagem do homem. Mas Deus é um espírito, João 4, versículo 24. E sendo um espírito, ele é invisível. Primeira carta a Timóteo 1, versículo 17. Ele não pode ser contemplado pelos olhos corporais, a quem nenhum homem viu nem pode ver. Primeira carta a Timóteo 6, versículo 16. Uma visão de sua glória nos dominaria. Este vinho é forte demais para nossas cabeças fracas. Mas quando digo que nossa visão de Deus no céu é física, o que quero dizer é que contemplaremos Jesus Cristo com os olhos corporais, por meio de quem a glória de Deus, sua sabedoria, santidade e misericórdia brilharão para a alma. Coloque uma camada de prata no vidro e você poderá ver um rosto nele. Assim, a natureza humana de Cristo é como se fosse um dorso de aço através do qual podemos ver a glória de Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 6. Nesse sentido, essa passagem bíblica deve ser entendida. Com estes olhos verei a Deus. Jó 19, versículos 26 e 27. Agora, no que diz respeito a essa visão abençoada de Deus, é tão sublime e doce que só posso desenhar apenas um rascunho imperfeito dela. Vamos entendê-lo melhor quando chegarmos ao céu. No momento, estabelecerei essas 9 máximas sobre essa visão beatífica. Primeira, nossa visão de Deus no céu será uma visão clara. Aqui o vemos por espelho obscuro. Primeira carta aos Coríntios 13, versículo 12. Mas por meio de Cristo contemplaremos a Deus de uma maneira muito ilustre. Deus se revelará e mostrará a sua glória, tanto quanto a alma é capaz de receber. Se Adão não tivesse pecado, é provável que ele nunca tivesse uma visão tão clara de Deus, como os santos na glória terão. Nós o veremos como ele é. Primeira carta de João 3:2. Agora, nós o vemos como ele não é. Lá o veremos como ele é, de uma maneira muito clara. Então conhecerei, como também sou conhecido, primeira carta aos Coríntios 13:12, isto é, claramente. Deus não nos conhece clara e plenamente, então os santos o conhecerão, de acordo com sua capacidade, como são conhecidos. Assim como seu amor a Deus, sua visão de Deus será perfeita. Agora te faço um desafio sincero, diante de tudo que você ouviu. Como está o seu coração? Você o entregou totalmente a Deus? Ou ainda há recantos ocultos, dominados pelo pecado ou pela indiferença? A palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3, 4. Meu irmão, minha irmã, vigie, ore, fuja da aparência do mal e prepare-se, pois Jesus está voltando, e ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha.
Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser limpo pelo sangue do Cordeiro. E aproveite para assistir outras mensagens abençoadas de Thomas Watson aqui na nossa playlist especial. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.